Fala pessoal, beleza? Olha aí, tela de boas-vindas aqui do Linux Mint 21. Acaba de ser lançada a nova versão do nosso Linux Mint. Temos aí aproximadamente, acho que 5 anos de suporte. Está trazendo aí o kernel do 22.04, do Ubuntu 22.04. E aqui é a inicialização do Linux Mint 21 pela primeira vez. Não atualizei ainda, como você pode observar. Aqui nós já temos uma tela de boas-vindas com o Linux Mint 21, certo? Temos aqui o escudo já pedindo atualizações, são 45 atualizações disponíveis. Precisamos fazer essas atualizações na sequência, não podemos nem pensar em usar um sistema, qualquer um sistema, não é só o Linux Mint, sem as atualizações. Então nós vamos simplesmente instalar atualizações aqui e vamos clicar aqui em OK, colocar a senha. Esse passo é muito simples, você que já conhece o Linux Mint sabe do que eu estou falando, e para você que está se aventurando aqui no mundo Linux, tenho certeza que também está começando com o Linux Mint, é o mais indicado. Eu indico para as pessoas sempre o Linux Mint. Para quem está começando, o processo de instalação e de atualizações são bem simples, praticamente tudo por meio do mouse, você não precisa usar o terminal aqui. E essa nova versão aqui do Linux Mint, como já disse, temos aqui o kernel mais recente, o kernel 5.15, como você pode observar aqui, e trouxe também outras atualizações, não tão visíveis para usuário leigo, e até mesmo para o usuário comum, porque são sutis. Isso porque, com respeito ao design do Linux Mint, o padrão do Linux Mint é esse aqui mesmo, o padrão com ícones verdes, aqui no caso é o Cinnamon. Esse padrão eles não vão mudar. É como você querer que o Linux Ubuntu tenha um design diferente, com a cor não mais avermelhada. Não vai acontecer, isso é um padrão, tá? Lembrando que o Cinnamon te dá possibilidades de personalização, você pode fazer várias modificações aqui. Após a personalização, se você não conhecer, você não vai saber que é o Linux Mint, tá? Mas por padrão, esse aqui é o que o Linux Mint sempre manda com qualquer versão, sempre o padrão deles, ok? Papel de parede aqui do próprio Linux Mint vem aí de muitas versões do mesmo, tá? Lembrando que eles têm aqui, vamos lá, eles têm aqui, quando eles lançam uma versão, eles geralmente, aqui dessa vez eu notei que eles não deixaram as imagens da versão anterior. Na versão beta que eu usei, que eu instalei aqui recentemente, eles ainda tinham deixado as pastas com as imagens das duas versões anteriores. Aqui você já pode observar que só ficou mesmo a Vanessa. E a pasta aqui dos papéis que continuam com o Linux Mint em qualquer versão, até o momento em qualquer versão que é lançada, tá? Mas da versão da distro, vem aqui somente a versão do Vanessa. Após a atualização, eu vou explorar um pouquinho mais aqui o sistema. Vou entrar lá no Linux Mint, lá no site, e vou dar uma olhada na notas de lançamento. Ok, atualizei o sistema, reiniciei o computador aqui, lembrando que eu estou usando uma máquina virtual e eu estou usando o GNOME Boxes. Notei que ao reiniciar agora na versão 21, sempre acontecia nas versões anteriores da tela aqui por meio virtual, a tela não preencher, eu ter que ir lá e fazer tudo manualmente. Notei que a versão 21 já ajustou aqui a minha resolução automaticamente. Isso já é uma novidade, tá? Então, se você quer testar o seu Linux Mint aí por meio de uma máquina virtual, tem a GNOME Box, que faz máquina virtual, e também tem o VirtualBox, entre outros. Mas eu digo os que geralmente eu uso aqui, estou citando esses, certo? E notei essa mudança, essa automatização aqui na resolução de tela no modo virtual. Também lembrando que com certeza você vai usar o Linux Mint aí na sua máquina física, e isso aí não é aplicado para físico, porque no caso físico o próprio sistema já vai reconhecer automaticamente, certo? Bom, Linux Mint 21
disponível. Nós temos aqui, deixa eu entrar aqui no terminal e vamos ver as informações que estão disponíveis aqui. Eu vou instalar o NeoFet. Bom, como você pode ver, não instalei o NeoFet, pois o próprio sistema, a própria equipe já deixou instalado aqui o NeoFet por padrão, certo? Então, temos aqui o kernel 5.15, que é o kernel do Ubuntu 22.04. Temos aqui o Cinnamon na versão 5.4.8. Portanto, nós temos aqui um sistema baseado no Ubuntu 22.04 com suporte longo. Beleza? Entrando aqui no site deles, vamos lá, vou entrar aqui no site. E aqui em download, nós temos aqui a recomendada, justamente o Linux Mint Vanessa 21. Vamos clicar em cima. E aqui nós temos a notas de lançamento, como você está vendo aqui. Aqui em notas de lançamento é passado para a gente essas informações com respeito a alguns erros. Então, se você tiver instalando o seu sistema aí e der algum erro, então dá uma lida aqui na nota de lançamentos para você tentar corrigir algum problema. No caso aqui, o que eu vou destacar para você, pode ocorrer isso aqui, tá? Pode ocorrer isso aqui com você, com respeito ao erro de boot, por causa de, segundo eles, falta de memória. Se isso acontecer, você já sabe que tem que dar uma olhada aqui nesse site com respeito a isso. Tá? Outra coisa é com respeito a ISO, ele recomenda aqui usar por meio do USB o Rufus para fazer. Tá? Eu nunca usei o Rufus, que geralmente o Rufus é para o Windows, e como eu uso muito o Linux, eu não uso muito o Rufus e nunca tive problema. Então eu uso o próprio Mint Stick, que faz o processo, nunca tive problema. Posso usar também por meio do terminal, não tive problema. Outra coisa que eu quero destacar com vocês é o seguinte, o Snap Story continua desabilitado aqui no Linux Mint, continua, tá? Diferente do Ubuntu, no Linux Mint é desabilitado, mas você pode habilitar se desejar. Então você pode entrar aqui nesse site, tá? Estou dizendo isso para você, que se você tiver curiosidade, você entra aqui no site do Linux Mint e dá uma olhada na nota de lançamentos. E aí você vai pegar essas informações aqui. Se você não entender nada de inglês, recomendo você usar o Chrome. E aqui você traduz para o português e você vai entender melhor isso aqui. Mas você pode entrar aqui nesse site e lá tem todo o passo a passo para você habilitar novamente aqui o Snap Story. Certo? Com respeito à VirtualBox, eles falam o seguinte aqui. Se por acaso der tela preta, lá, quando você for usar a sua máquina virtual, por meio do VirtualBox, você pode substituir aqui o modo gráfico, o controle gráfico para esse modo aqui, ó, VMSVGA. Se caso acontecer, no meu caso aqui, eu estou usando o GNOME Boxes e entrou perfeitamente, não testei no VirtualBox, mas se caso acontecer, eles estão te dando essas informações aqui. Outra coisa interessante é o Wine. Se você desejar instalar a Wine, a API Wine, você pode, aqui por meio do terminal Linux Mint, do terminal do Linux Mint, você pode simplesmente dar um sudo apt install wine-installe. Você vai instalar aqui a versão completa do Wine, certo? Por meio do terminal. Você também pode fazer isso por meio do site WineHQ. Lá tem todo um passo a passo. Se por acaso por aqui der algum erro, eu não creio que vai dar, porque aqui já é a versão completa, segundo eles. Você tem essas duas opções. E outras coisas aqui, certo? Com respeito a, no caso do VLC, ó, se o VLC não achar o seu DVD Play, clique na mídia, abre o disco e especifique para /dev/sr0, ok? Outra coisa, Codex Multimídia. Codex Multimídia, aqui tem um passo a passo de você baixar aqui o apt download Mint Meta Codex, certo? Mas você pode, como o Linux Mint traz por padrão aqui, olha só, traz por padrão em administração Synaptic. O Synaptic, eu
você nem precisa fazer isso aqui, o que está aqui no passo a passo. Você pode vir aqui, já mostrei isso aqui em outros vídeos, mas você pode vir aqui e aqui você pesquisa por Ubuntu Restricted Extras. Olha só, aqui você pesquisou por Ubuntu Restricted Extras, você vai encontrar aqui os codecs multimídia para você instalar aqui no Ubuntu. É só você clicar aqui, marcar e instalar automaticamente. Lembrando que quando você já faz a instalação, eles já traz alguns, se você marcar, já traz alguns codecs no decorrer da instalação, eles já instalam isso para você, tá? Mas mesmo assim você notou que o Ubuntu Restricted Extras está desabilitado, então você vem aqui e já marca isso aqui também e instala. Você vai rodar aí o seu DVD sem nenhum problema. Certo, então para finalizar, aqui em cima deixei de falar isso para você, aqui em cima diz que o Linux Mint é um LTS, ou seja, ele tem um suporte longo e ele vai ter suporte até 2027, ok? Mais alguma coisa aqui é com respeito justamente à base, certo? O Linux Mint é baseado no Ubuntu 22.04, então ele recomenda, você deve ler as notas de lançamento do Ubuntu 22.04 também, para você entender melhor aqui com respeito ao Linux Mint 21, certo? É baseado no Ubuntu 22.04, então não somente as notas de lançamento do Linux Mint 21 você deve ler, mas também do Ubuntu 22.04, por causa da base. Beleza? Bom, os programas que vêm com Linux Mint eu mostrei aqui na versão beta e a suíte de escritório, eles estão trazendo aqui, pelo menos na versão beta, eles estavam trazendo uma versão bem atualizada e você pode observar que na versão final ele continuou aqui com a versão 7.3 do LibreOffice, da suíte de escritório LibreOffice. Versão em português com corretor ortográfico. Lembrando que essa é uma grande vantagem aqui do Linux Mint. Para você que está iniciando, eu sempre recomendo Linux Mint. Não adianta você vir aqui, Tico, mas eu quero aprender primeiro Debian ou Arch Linux. Meu amigo, não faça isso. Começa de baixo. Não adianta você querer construir uma casa de cima para baixo. Comece pelo alicerce. Pegue a base. Esse sistema, essa distro Linux Mint vai te deixar apto para você dar o próximo passo, e aí você vai pegando conhecimento a cada dia e mudando as suas distros. Se você desejar deixar de usar o Linux Mint, não recomendo, porque você pode... O Linux Mint é tanto para iniciante como para avançado, é um sistema completo. Mas você que usa Linux, como eu, não vai ficar simplesmente com uma distro, você vai querer experimentar várias. E aí, mas depois de você treinar, de você pegar toda a base aqui do Linux Mint, você pode passar para uma distro mais, como posso dizer, uma distro intermediária, certo? Debian, por exemplo. E aí você pode aí subir mais ainda, você pode pegar outras distros mais difíceis de usar no dia a dia. Com o seu conhecimento você vai conseguir se desenrolar, certo? Então, a suíte de escritório no Linux Mint aqui está na versão 7.3, traz aqui em gráficos um gerenciador de scanner e não traz programas para edição gráfica, que no caso seria o GIMP. Mas nós temos aqui a loja do Linux Mint que faz isso para você praticamente automático. É só você chamar aqui, buscar e instalar. A primeira vez que eu estou abrindo aqui a loja do Linux Mint, então ele está gerando cache. Muito bem. Carregou aqui as informações, os programas que traz a loja Linux Mint. Aqui de cara, a capa já traz aqui os melhores programas, os programas mais usados aqui
no Linux. Como eu disse, o VirtualBox está aqui disponível. O GIMP, que eu acabei de citar, que não estava instalado, você pode clicar aqui em instalar. Com respeito ao Skype, também já está aqui. Spotify, o VLC, FileZilla e Steam. Está tudo aqui. Mas aqui você tem várias abas aqui com outros programas que você pode escolher. Aqui, falta de aplicativos para você que está iniciando no Linux e especificamente no Linux Mint, não vai ter. Certo? Medo de sair ou de experimentar outro sistema sem ser o Windows, não precisa ter, tá? Começando pelo Linux Mint, você não vai ter problema. Dúvida? Com certeza você vai ter. Nesse caso, existem milhares de vídeos, de tutoriais aqui na internet para você sanar as suas dúvidas, certo? No meu canal tem vários vídeos, mais de 300 vídeos, todos com tutoriais Linux, e você vai encontrar um tutorial que sirva para você aqui no canal Tico Fan Linux. Como eu disse no vídeo anterior, essa versão traz o kernel 5.15 e possivelmente vai fazer, eu creio, uma versão ED, como foi feito na versão 20.3, com o kernel mais recente. Se isso acontecer, vale a pena você baixar o Linux Mint 21 ED. Não está disponível ainda, não achei essa opção ainda, acabou de ser lançado. Mas quando lançarem, você pode baixar o Linux ED com o kernel mais recente, e aí você vai ter suporte a vários dispositivos mais recentes, certo? Dá para você instalar aqui o kernel até o 5.18 no Linux Mint sem problema. Tem algumas, você nota aí alguns probleminhas, mas nada que atrapalha o uso do sistema, como por exemplo hibernação, e às vezes na hora de reiniciar o computador, às vezes travar e não reiniciar. Mas tirando isso, dá para você trabalhar. Você fazendo a instalação, baixando e fazendo a instalação por meio do ED que eles prepararam, então essa parte eles já devem ter corrigido, eles podem corrigir, então não vai ter esse problema. E aí você vai ter o Linux Mint com kernel mais moderno. Tudo bem? Vamos mudar o papel de parede aqui. Vamos procurar aqui nas imagens do Vanessa os papéis que traz aqui a nova versão do Linux Mint. Vamos clicar nisso aqui e vamos deixar esse aqui e vou usar ele aqui como capa do vídeo. Tudo bem? Então disponível para você aí o Linux Mint 21 super sistema, indicado para quem está iniciando. Você vai gostar da distro. Não modifiquei nada aqui porque o padrão do Linux Mint continua sendo o mesmo, mas se você desejar, você pode vir aqui em preferências, configurações do sistema, e aqui nós vamos em temas. Indo aqui em temas, você pode ir em configurações, aqui adicionar e remover, e aqui você já faz uma atualização. Automaticamente o cache já é atualizado, e após isso você consegue aqui, baixar temas diversos. Se você não gostou desse tema aqui, você pode vir aqui e baixar vários temas. Tem aqui disponível até temas parecido com os temas do Windows 10. Então você pode escolher o que você mais deseja aqui, o que mais te agrada, e simplesmente baixar e aplicar. Certo? Cinnamon faz isso para você, te dá essas opções. Beleza, meus amigos? É isso aí, agradeço a vocês por mais um vídeo, por ter a paciência de assistir mais um vídeo aqui do canal Tico Fan Linux. Recomendo para você 100% aqui o Linux Mint 21. Pode instalar, que você vai gostar mesmo da distro. Então é isso, fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho, certo? Ativando o sininho você vai receber notificação minha do próximo vídeo. Próximo vídeo que eu lançar aqui, você vai receber essa notificação em primeira mão. Tudo bem? Deixe o seu like e até a próxima. Abraços!